Fala, mestre, beleza? Vamos para mais uma questão do nosso canal, dessa vez a questão vencedora da enquete dessa semana no Instagram, sedação paliativa. A gente vai aprender sobre esse tema com essa questão aqui da USP 2021, que você encontra com o código IG1042 no nosso e-book, link da bio ou site infogere.com.br para você achar. Então temos um senhor de 62 anos, casado, 2 filhos, tabagista crônico, portador de adenocarcinoma de pulmão avançado, já com linfangite carcinomatosa e sem possibilidade de tratamento modificador de doença. Então está numa fase terminal da sua doença. Em progressão de doença e com dispneia refratária, a palavra mais importante da tua questão, ao uso de opioides em altas doses e demais medidas tanto farmacológicas quanto não farmacológicas. O mesmo encontra-se internado em enfermaria de cuidados paliativos, ainda bem, né? E sendo acompanhado pela esposa. Assinale a resposta correta, ele quer a verdadeira, quanto ao manejo da sedação paliativa. Bacana, vamos lá. Sedação paliativa nada mais é do que o tratamento para qualquer sintoma refratário em cuidado paliativo, qualquer mesmo, certo? Então, podem ser sintomas como dispneia, dor, delírio, convulsões, vômitos fora de controle, a despeito das medidas realizadas, certo? Pode ser normalmente como uma evolução crônica, vai piorando, você vai tentando controlar e o paciente não consegue controlar aquele sintoma. É a hora de pensar em sedar paliativamente. Mas também pode ser um sintoma mais agudo, certo? Como um sangramento maciço, uma asfixia, uma dor intensa ou qualquer outro sintoma em que eu não tenha tempo para tratar, para fazer a terapêutica habitual, porque o paciente vai sofrer pra caramba por conta disso, né? Vai ter um sofrimento intenso. Então ficou bem claro a pegada até de sintoma mais físico, né, para sedação paliativa, mas apesar de controverso, quando eu falei qualquer, eu queria falar qualquer um mesmo, porque sintomas de sofrimento existencial, né, sofrimento psicológico, sofrimento espiritual, são também abordados pela sedação paliativa. A bronca e a controvérsia deles é porque é difícil definir o que é um sintoma refratário para sintomas não orgânicos, né? É complicado. Mas sintoma refratário, por sua vez, é aquele que não responde, não deu jeito ao teu arsenal terapêutico, seja ele farmacológico ou não farmacológico, ao teu arsenal otimizado e disponível naquele momento. Então, uma vez que você tem um sintoma refratário, é sim o momento de pensar em sedar paliativamente o meu paciente. E a sedação paliativa tem esse princípio, né? Você usa um fármaco, uma medicação, para reduzir o nível de consciência e aliviar o sintoma. Pena que nem todo mundo entende isso. Muita gente ainda confunde a sedação paliativa com a eutanásia. Apesar de algumas nuances parecidas, eles não são nada parecidos em sua intenção, ação ou resultado esperado, certo? Então, enquanto a sedação paliativa, ela promove, ela tem intenção de gerar, na verdade, um alívio sintomático, diminuir aquele sintoma que está incomodando o paciente, a eutanásia não, ela quer promover o alívio através do óbito. Ela vai acelerar a morte do paciente através de doses letais, doses mais altas de medicação. Enquanto na sedação paliativa, não. Eu só quero aliviar o sintoma. Eu vou usar a menor dose possível para tratar aquele sintoma do meu paciente. E o resultado esperado é bem diferente também. Eutanásia, por definição, é acelerar a morte do paciente, né? Promover uma morte imediata desse paciente. Enquanto a sedação paliativa vai promover a ortotanásia, certo? Então o paciente ele não vai ter sua morte acelerada. Asterisco para isso. Em alguns momentos a sedação paliativa pode culminar com a morte do paciente, mas entenda que essa não é a intenção desse cuidado. É o que a gente chama de princípio de duplo efeito. Eu vou comprar esse risco de ele eventualmente ter o óbito como seu desfecho. Apesar disso não ser a intenção inicial, eu quero aliviar o sintoma do meu paciente. Na eutanásia, não. Eu quero que ele morra na hora para aliviar. Então, entende que essa sutileza permite essa diferenciação, essa intenção, ação e resultados bem diferentes. Então, vamos lá. Como é que eu faço? O que é que eu faço com a sedação paliativa? Eu costumo dizer que a sedação paliativa deve ser prescrita com uma radioterapia. Tem que ter dose, tem que ter via, tem que saber a classificação dessa sedação. É uma sedação intermitente que vai promover momentos de despertar ou de um nível de consciência um pouco melhor, que vai permitir interação com seus familiares. Ou é uma sedação mais contínua, que não vai ter aquele momento livre de sedação, né, em bomba, como a gente já conhece muitas vezes.
é uma sedação mais superficial que muitas vezes até promove a possibilidade do paciente se alimentar, uma dieta de conforto ou eventualmente uma hidratação oral, ou é uma sedação mais profunda em que isso já fica um pouco mais difícil. Então isso tem que estar muito claro no teu plano terapêutico. Tem que estar claro também qual é a droga que você vai fazer. Normalmente a gente usa o midazolam e começa com uma pitadinha de midazolam. Começa com uma dose baixinha, faz um bolus, reavalia e depois você vai deixar uma dose de manutenção. Então esses valores que eu coloquei aqui são só um guia, tá? Porque isso varia muito de paciente para paciente. Idosos mais frágeis, pacientes com doença renal crônica, multimórbidos, eles vão usar doses menores. Enquanto aqueles pacientes que usam drogas de abuso, que já usam benzodiazepínicos há mais tempo, eles podem precisar de doses maiores do midazolam, que também é um benzodiazepínico, para poder sedar paliativamente. Então tem que ter cuidado, mas normalmente o midazolam, que é uma droga amplamente disponível no serviço público e particular, que tem um bom caráter para a sedação, que promove bom controle, que é bem estudada, costuma ser a primeira escolha. A gente tem algumas alternativas, né, ao midazolam. Antigamente se usava muita clorpromazina, o fenobarbital. Em grandes centros isso acaba não sendo tanto mais usado, a não ser que a gente tenha alguma situação particular. A clorpromazina como antipsicótico, por exemplo, ela pode ser usada no paciente com delírio, mas é um antipsicótico de primeira geração, então talvez o paciente tenha um pouco mais de desconforto, tenha alguns outros sintomas e efeitos colaterais. O fenobarbital, por sua vez, é um anticonvulsivante que poderia ser usado num estado de mal convulsivo, por exemplo, né? Ou no mal não convulsivo. Então esse paciente poderia se utilizar dessa medicação anticonvulsivante, mas ela tem um limiar tóxico muito baixo. Então aquele paciente que está sedado pelo fenobarbital tem uma chance do duplo efeito, né, da morte acontecer um pouco mais rápido. Finalmente a gente tem o Propofol, né, um sedativo também, assim como o midazolam, e que pode ser usado nos casos mais refratários, né, quando você já tentou midazolam, às vezes até associa, né, o clorpromazina com midazolam, depois troca pelo fenobarbital, eventualmente chega lá no Propofol. Então, naqueles pacientes que fizeram doses altas de midazolam e não obtiveram controle sintomático. Finalmente a gente tem a dexmedetomidina, acertei. Ornitorrinco. Ornitorrinco. Ou popular Precedex, né? A dexmedetomidina é uma droga que vem como promissora, né, entre os sedativos para a sedação paliativa, porque ela pode promover o que a gente chama de sedação consciente, né? Ela também não promove a depressão respiratória, o paciente fica ali um pouco mais acordado, tem um alívio sintomático, né? Tem um efeito analgésico adicional, então pode ser vantajosa em alguns cenários de cuidado, mas quando você precisa, por exemplo, de uma sedação mais profunda, né, de uma redução mais importante do nível de consciência, talvez não seja a melhor droga. Então vamos de midazolam na cabeça por enquanto. Ah, Vitor, e a morfina? Fala um pouquinho da morfina, eu pensei que ela era um sedativo. Não, morfina não é sedativo. A sedação é um efeito colateral da morfina. E a bronca disso é que o efeito sedativo da morfina acompanha um monte de efeito colateral, é perto da dose tóxica. Então a gente não vai usar a morfina com o intuito de sedar paliativamente o paciente. Se você fizer isso, está fazendo errado. Está expondo o paciente a um monte de risco. Mas eu não vou suspender o opioide de maneira súbita. Eu tenho que garantir a analgesia desse paciente. Você viu que a maioria dos sedativos, à exceção da dexmedetomidina... Otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. À exceção dessa droga do Precedex, a maioria deles não vai garantir analgesia. Fora que o paciente pode ficar mal sedado porque você está gerando abstinência para esse paciente quando você suspende abruptamente essa droga. Então fica aí a lição da morfina como um analgésico, jamais como sedativo. Então vamos lá. Tentar responder a questão de baixo para cima sobre sedação paliativa. Os opioides geralmente são utilizados como medida terapêutica e por seu efeito sedativo compõem a estratégia da sedação paliativa? Não, a gente acabou de ver isso, né? Opioides têm efeito colateral sedativo, não devem ser usados primariamente para a sedação do meu paciente. Eu devo usar normalmente o midazolam. Na sedação paliativa, utilizam-se medicações sedativas em doses elevadas? Não, isso nem sempre é verdadeiro. Na verdade, o princípio é começar com a menor dose possível para promover o alívio sintomático do paciente.
Às vezes você vai até precisar subir um pouquinho a dose, mas isso não é a realidade na imensa maioria dos casos, inclusive, certo? Então, para controlar sintoma refratário, eu começo com as menores doses e vou tateando. B. A sedação paliativa provoca o falecimento do paciente com doença avançada terminal, com o objetivo de cessar o seu sofrimento. Não, o nome disso não é sedação paliativa, o nome disso é eutanásia. É a eutanásia que acelera a morte para aliviar o sofrimento. A sedação paliativa ela quer aliviar o sofrimento, ela quer aliviar o sintoma. A morte pode advir desse controle, mas não é a intenção principal. E letra A, que deve ser a nossa resposta, né? A sedação paliativa trata-se do uso de medicamentos que reduzem o nível de consciência, beleza? Para alívio de sintomas refratários. Maravilha! Em pacientes com doença avançada terminal. Perfeito, a letra A responde muito bem a nossa questão. Gabarito, letra A. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa questão, uma questão bem bacana da USP, que trouxe alguns conceitos legais. Sedação sempre é muito polêmico. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Traz a tua dúvida, traz o teu debate, que eu vou ter o maior prazer de responder. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.